E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Tô com esse solzão no olho, não consigo nem olhar direito. Quero deixar ele de propósito para poder deixar uma energia, uma conversa com uma luz da vida, uma luz da verdade, uma luz do amor. Eu tô passando por um momento muito interessante no meu processo de recuperação. Não tem como dizer que não é, porque eu continuo sendo adicto, eu continuo sendo um dependente químico, um ex-drogado, um viciado. E muitas coisas acontecem ao longo da minha vida, da minha existência. E mesmo que eu esteja 10 anos sem o uso de álcool e drogas, eu também passo dificuldades. Eu já retratei aqui no meu canal, inclusive te convido para se inscrever, caso não tenha se inscrito ainda, para saber o que tem de conteúdo, de conversa. Os assuntos eles são pontuais, temáticos, mas tem uma continuidade. Então fica à vontade. E eu não tenho um tema definido, eu vim desabafar um pouquinho, conversar um pouquinho, porque a recuperação ela é oscilante. Eu tô passando hoje um período bom, eu tô vivendo coisas boas, mas eu tô com algumas dificuldades de uma vida pessoal, dificuldades de uma vida adulta, de uma vida responsável, de uma vida com família, trabalho, a educação de filho, os valores, os princípios, e eu acabo, vez ou outra, tendo as minhas dificuldades. E eu vim aqui expressar, porque independente do que aconteça, o mais importante é não usar álcool e droga, que é aquilo que eu estou habituado a fazer. Eu até coloquei aqui um vídeo, né, a minha experiência com o tabaco. Eu tenho vivido isso, já estou vivendo alguns conflitos. A característica do vício, ela pode existir, ela está presente, então eu fico sempre vigilante, mas ela está sendo utilizada hoje como uma bengala. Ela é um apoio no aspecto de querer usar droga, e ainda assim não usar e encontrar substitutos. Então, assim, é interessante porque fica difícil para uma pessoa de fora entender isso. É como se, poxa vida, e dá uma sensação de retroceder, né? De retardar um processo que estava indo bem, por assim dizer. E não que não seja uma verdade, mas no universo da adicção, no universo da drogadição, existem muitos mistérios. E somente a pessoa vai conseguir entender qual que é o grande ponto dela, qual que é a grande verdade dela, qual que é o grande mistério dela. E isso é importante para quem convive com a pessoa. Talvez essa conversa seja uma explanação para as pessoas que convivem com alguém que tem dificuldade com álcool e drogas. Porque muitas vezes a vontade de usar, ou eu não diria nem a vontade de usar, mas a dificuldade de lidar com as coisas da vida, ela tem um peso que acaba sendo muito maior. E essa pessoa ela não vai encontrar uma saída se ela não tiver algum apoio. Então, o apoio muitas vezes pode ser a família, pode ser a questão religiosa, espiritual, pode ser, de repente, um novo prazer, porque não tem como fugir do prazer. O ser humano, né, ampliando assim a conversa de uma forma um pouco mais filosófica, o ser humano ele vive em busca do prazer ou fugindo da dor, tentando escapar do sofrimento, né, daquela sensação de vazio. Então são muitos os aspectos que cruzam. E eu decidi deixar essa mensagem aqui com essa energia do sol, do final do dia, né, do entardecer, com essa luz para poder preencher mesmo o corpo com as coisas boas. E entender que tudo faz parte de um ciclo, que tudo faz parte de uma fase. Não é porque uma pessoa, de repente, está múltiplos anos sem o uso de álcool e drogas que ela está curada. A doença da adicção, ela é incurável. Ela não tem cura, porque é uma doença que, na verdade, muitas vezes é até difícil entender que é uma doença que atua de uma forma neurológica, hormonal, celular. Ela tem características fisiológicas e elas estão presentes dentro de toda a mudança da vida, dentro de toda a evolução da existência. Então, em algum momento, por algum descontentamento ou por alguma grande conquista, a sensação de recompensa ou a sensação de merecimento ou até mesmo a sensação de fuga vai fazer com que a pessoa procure alguma coisa. E essa alguma coisa ela tem que estar bem consciente, ela tem que saber o que está acontecendo. Nos traços, né, de uma pessoa que tenha
o egocentrismo, né, entre parênteses, o narcisismo, entre aspas, né, o egoísmo, de uma forma obsessiva e compulsiva, vai precisar escoar, de alguma maneira, aquilo que ela não consegue ter discernimento do que está acontecendo. Às vezes pode ser um incômodo interno, às vezes pode ser uma racionalização num nível mais potencializado. E essas coisas elas vão fazer com que a pessoa procure uma saída, procure uma compensação. E no meu caso tem sido hoje essa relação, como eu disse, do tabaco, que talvez eu até pare em algum momento, eu estou em vias de analisar o que está acontecendo, mas eu procuro entender que, poxa vida, muitas vezes são esses questionamentos da vida, são essas dificuldades, são essas questões mais comuns de todos. E se permitir também, sabe? Eu acho que hoje, né, com 40 anos, 10 anos sem uso de álcool e drogas, me aprimorando profissionalmente, estudando, conseguindo fazer um bom trabalho, eu tô me permitindo errar, sabe? É um erro que está dentro de uma margem de risco segura, que não entra no âmbito de álcool e droga, que é o que eu não posso de fato. E assim também ele não tem sido migratório, né? Ele não está sendo um trampolim para as outras coisas. Então, por exemplo, existem diversos vícios, né? Vícios em jogos, vícios em pornografias, o vício da mentira. Então eu estou buscando hoje ter pelo menos uma linha de consciência do que está acontecendo. E eu quis compartilhar isso com vocês. Para você que convive com alguém, para você que está passando por algum tipo de dificuldade, entender que tudo faz parte de um processo, tudo faz parte de um ciclo, e o mais importante é você saber em qual momento desse ciclo, dessa passagem, desse processo você está. E por qual objetivo, né, ou por qual intenção, ou por qual motivo você tem feito algo para não utilizar o álcool e a droga, que seria o finalmente, e a destruição completa, porque de fato o que não pode é voltar ao uso de álcool e drogas. E é essa a mensagem que eu vou deixar aqui com vocês hoje, uma mensagem de luz, uma mensagem com força, uma mensagem com esperança, uma mensagem com dificuldades, mas uma dificuldade de transparência, sabe? Com olho no olho, com, sabe, uma sinceridade, transparecendo que mesmo em momentos difíceis, a coisa mais importante é não usar álcool e droga. E é isso. Ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem meus contatos. Se quiser mandar uma mensagem, uma sugestão, fica à vontade. Valeu!